Boa noite, Moçambique. Vamos aos destaques para a edição desta quarta-feira do seu jornal principal. Moradores do bairro Moalaze impedem técnicos de eletricidade de expandir corrente elétrica por supostamente não ser um processo inclusivo. Neutralizado o integrante da quadrilha que supostamente assassinou e apoderou-se da viatura de um agente econômico em Zavala. Ministro da Defesa diz que não há violação dos direitos humanos por parte dos militares das Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado. Porta-voz da Renamo diz que Armando Guebuza deve explicar os contornos da contratação das dívidas ocultas. Aí está, moradores do bairro Moalaze, na autarquia da Matola, impedem novas ligações de energia elétrica por supostamente não serem inclusivas. Foi neste ambiente que a população escorraçou esta equipa de técnicos que pretendia viabilizar o processo de expansão de energia nos quarteirões 5, 12 e 13 do bairro Moalaze, na autarquia da Matola. Os moradores dizem que não vão permitir ligações estranhas por supostamente excluir o grosso das famílias e sublinham que nem a presença da polícia vai frustrar a pressão. E saímos em greve para mandar descer aqueles que estavam a trabalhar. Mas depois aqui a polícia vem atrás de nós, dizem que era uma pessoa que mandou descer. Lá não foi uma única pessoa que mandou descer, uma pessoa, foi nós todos que mandou. Mas a polícia vem atrás de nós, falar de que aqui ninguém tem 12ª, 12ª não é nada. E polícia, atenção de polícia para chegar aqui, era para vir buscar a pessoa que anda a agitar o que? Greve. Aqui nós todos estamos contra o que? Greve. Aquela mana só toca apito, como eu. As pessoas que já têm energia daquele lado de lá, eles não aceitam que a gente continue com essa greve, porque eles estão a dizer que nós estamos a fechar a eles, que eles têm energia, sei lá o quê. Então, não poderia ser assim. Indignados com a situação, os moradores acusam as autoridades locais de recorrer a engenheiros falsos para viabilizar um projeto discriminatório. Falamos com o nosso chefe foi nos trazer um engenheiro falso. O tal engenheiro, nós perguntamos, ele estava a pedir que nos amostre o carachá, ele começou a dar voltas, sei lá o que. O chefe disse que vai trazer um engenheiro, mas aqui só trouxe um engenheiro falso, não nos deu nenhuma solução. Desde semana passada nós estamos dentro de greve, por que não diz a verdade? O que custa para dizer a verdade? Nós queremos a verdade para ele dizer. Eu nem agora, eu digo, porque ele já me marcou, porque eu lhe disse na cara. Não haverá energia. Lá também tem que parar de trabalhar. Porque nós somos irmãos, não mais nada. Aí xixi só. E reiteram que somente há igualdade de oportunidade quando se trata de projeto de interesse das autoridades locais. Quando morre alguém aqui, vão até lá cobrar 10 meticais. Se você tem arroz, tem que tirar arroz. Mas hoje estão a dizer que nós não estamos a pertencer ao quê? Quarteirão 12, enquanto o quarteirão é o mesmo. Tinha uns 6 pessoas aí a trabalhar. Quando chegamos lá, nós começamos a agitar assim, porque estamos em greve. Mandamos descer, um aí negou de descer, depois começamos a pegar aquela ali corda, ele desceu. Aqui nós estamos a pedir que aquela energia aqui não pode funcionar antes de nós todos termos posto, pelo menos ter garantia de que tem postos, vamos ter energia. Esta moradora aproveitou a ocasião para denunciar violações sexuais por suposta falta de corrente elétrica na via pública, com destaque para a rua de Missimbini. Mulheres passam de noite a voltarem do Zimpeto, estão a ser violadas ali porque não tem energia. As pessoas quando passam dali têm medo de passar por daquela rua ali, porque passam dali e as mulheres são violadas. Mas quando passam homens, nada acontece ali. Homens passam,
à vontade, não acontece nada. Mas quando passam mulheres, ali são violadas, naquela rua de Moçambique. Por quê? Porque não temos energia. Se temos energia, acredito eu que aquela situação de violação pode haver a se diminuir. Entretanto, a TV Sucesso sabe de fontes seguras que o processo de expansão da corrente elétrica no bairro Moalaz decorre em 2 fases. A primeira já em curso. Ainda no bairro Moalaz, pelo menos 3 famílias correm risco de perder suas residências devido a uma ordem judicial que desconhecem. Está instalado um clima de crispação no quarteirão 35, no bairro de Moalaz, no município de Matola, província de Maputo. O ambiente deriva de disputa de espaço entre estas famílias e uma cidadã, identificada por Maria Luísa Bila, esta última acusada de tentativa de usurpação de telhões para vender a terceiros. As vítimas lembram que a contenda começa quando Maria Luísa Bila apareceu no quarteirão com um ofício do Tribunal Judicial da Machava, reivindicando o título de propriedade dos espaços. Por não sabermos se era verdade ou não, nós nos dirigimos à estrutura do bairro, informamos sobre o sucedido, fomos até lá, até em casa da estrutura, onde lá ela ficou de aparecer e não apareceu mais. Ficando, ela trouxe a notificação em como estamos a sermos precisados no tribunal. Só que de lá para cá ficamos à espera, nunca mais deram nenhuma satisfação. A senhora que depois apareceu disse que o espaço era dela. E assim ela levou-nos até ao tribunal. O tribunal nos chegamos a consenso com o tribunal. O tribunal mandou-nos a despejar. Por isso é que nem deu tempo de termos aquela coisa de, como é que chama aquilo ali, a notificação de darem-nos para saber quando é que podemos ir para lá para podermos resolver o problema. O ancião e nativo do bairro, que vendeu os espaços às famílias, estranha a postura da cidadã em referência, alegando que a primeira vez que a viram foi em 2017, a quando da reclamação da titularidade dos espaços. Hinkwawo wa ka Manyisa i mbangu wa hina i mbangu lowu hi tswaliweke ka wona vatatana va hina va luziki vutomi futhi ka wona. Ja namuntlha lexi xi ni karhataka hileswaku ku humelela mamana loyi wa ku a nga tiveki a ni mutivi mamana loyi a kumekaka la ka xipaso lexi a tani mapapela ya ku veneni mahlaya leswaku yena a ni xipaso ka mbangu lowu. Para piorar a situação, as famílias foram notificadas na semana passada a abandonar as suas residências em menos de 7 dias. Na sentença nós estivemos presentes porque ainda não nos ligaram, estamos à espera de ouvirmos o que o juiz decidiu após a audiência. De lá para cá nunca mais ligaram, mas de repente temos hoje de despejo de abandonarmos as casas. Aquilo já não é terreno, são casas. E assim ela levou-nos até ao tribunal. O tribunal nos chegamos a consenso com o tribunal. O tribunal mandou-nos a despejar. Por isso é que nem deu tempo de termos aquela coisa de, como é que chama aquilo ali, a notificação. Os vizinhos estão surpresos com a ordem do despejo. Há boni na beca, quase rituras kwembukulukumpa. Ambangolo na utiva, ankata ganga farisela. Utiva mbangusuka kola ni kwale sukeleke ukapapaila. Aya tendera mutilo. Kava kamanyisa verdade, nhlani masira abona, ilawa mangala ya. Boni zami. As minhas palavras, o dono do espaço, as pessoas estão a ceder, né? Porque automaticamente a mesma pessoa que nos cedeu o espaço é a mesma pessoa, o dono desse espaço aqui. Dana ntisokona era kamanyisa. So já só kumba kamanyisa wana manga kumbe nikela ka vambenyane lana mina ni xitivi. Maria Luísa Bila, que sou eu. Sim.
essas famílias dizem que a senhora está a tentar levar os seus espaços. Entendermos, é melhor dizer quais são essas famílias, porque me disseram o meu nome. Que o senhor me diga quais são as pessoas que estão a acusar. São 3 pessoas. Uma das pessoas é o senhor Aurélio. Já estive no tribunal, já tivemos o julgamento, já tivemos a sentença, agora estamos para executar a sentença. O município da Matola destaca-se na liderança de conflito de terra no território nacional e o fenómeno tende a se eternizar a cada dia que passa. Este é conflito de terra na Matola. Seguimos com outras notícias. Neutralizado o indivíduo suspeito de ter participado no assassinato e no roubo de viatura de um agente econômico no distrito de Zavala, província de Inhambane. Tem 23 anos de idade e diz que é mecânico de profissão há 10 anos, na localidade de Xissibuca, no distrito de Zavala. Está detido, indiciado de ser integrante de um grupo de bandidos que no mês de agosto passado assassinou um agente econômico. Depois de matar os malfeitores, apoderaram-se da sua viatura da marca Isuzu. O indiciado nega o seu envolvimento no crime. Eu não participei, apenas fui chamado como mecânico para ir ver uma viatura que não estava bem. Chegado lá, os que me chamaram não me mostraram a viatura, só fizeram um crime na minha presença. Depois disseram-me que dirija esse carro para a estrada. Sim. E depois? Eu o dirigi até na estrada, depois deixei eles, fui para casa. Quem são eles? O marido. Marido de quem? Marido é a pessoa que me chamou para ver o carro que estava para arranjar. Sim. Esse marido, que relação tinha consigo? Não, ele tinha um carro que sempre vinha na oficina arranjar lá. O trabalho dele era de carregar lenhas. O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Inhambane diz não ter dúvidas que o jovem ora detido faz parte do grupo dos assassinos. Foi este jovem que cometeu. Nós já reunimos as provas materiais para responsabilizar exemplarmente este jovem. Esse tipo de crime já tinha abrandado pelo menos aqui a região sul de Inhambane. Zavala volta à tona depois de Inharime. O que é que efetivamente está a acontecer? Bem, esta é uma situação que está a preocupar não só o Serviço Nacional de Investigação Criminal, aliás, deve servir de reflexão para todos os segmentos da sociedade. É preciso perceber o que é que está a acontecer. Diríamos que é a degradação dos valores morais em que os jovens não querem trabalhar, querem ganhar a vida de ânimo leve. Atualmente o Cernic trabalha com o intuito de neutralizar outros integrantes do grupo, ora em parte incerta. Importa salientar aqui que tem 2 comparsas seus, estão em parte incerta, mas o Cernic está a trabalhar com vista a neutralizá-los e responsabilizá-los pelo crime cometido. Há pistas? Há pistas, temos pistas sem sombra de dúvidas, só que não podemos avançar sob pena de deturpar a própria investigação, mas brevemente iremos esclarecer por definitivo este crime hediondo. De notar que depois de matar o agente econômico, os malfeitores deitaram o corpo num tanque abandonado no distrito de Zavala. Foi dado por desaparecido por um período de 1 semana. Este martelo foi um instrumento usado pelos bandidos para atingirem seu objetivo, que era, obviamente, aniquilar o proprietário desta viatura. Os bandidos feriram vários golpes em partes sensíveis que a vítima viria a perder a vida. E depois foram deitar o corpo num tanque abandonado aqui no distrito de Zavala. Existem ainda elementos que estão foragidos e o Serviço Nacional de Investigação Criminal está atento para neutralizá-los. O que vale dizer que os que gostam de roubar Isuzus ainda estão à solta e há muito trabalho por aí. E é mais um crime hediondo na província de Inhambane. André Calbino, Eduardo Nhapambo, Zavala, TV Sucesso. E os familiares da vítima exigem justiça neste caso e esperam que o Serviço Nacional de Investigação Criminal trabalhe com vista a deter mais elementos do grupo. Dor e consternação ainda estão visíveis no semblante
da família do agente econômico que foi brutalmente assassinado no distrito de Zavala, no extremo sul da província de Inhambane. O suspeito de não conseguir saber que a pessoa já não existe no mundo é porque quando o telefone chama não consegue localizar, nem responde, nem nada. Nem da pessoa que diz que foi convidado, o telefone dele não chama. Só o que o telefone chamava a da pessoa que convidava meu filho numa de que há carga no sítio. Então, o que os meus irmãos conseguiram no lugar de procurar até que conseguiram. Primeiro foi caro. Na segunda-feira, no dia seguinte, uma semana depois, foi localizar o corpo na quinta, sexta-feira, que foi buscar o corpo para casa. É um chamado Gércio. Ele iniciou com problema. Ele telefonou, disse que havia uma carga para se levar a Maputo. E ele tentou telefonar, então chegou a altura de juntar os números do falecido, conhecer as pessoas, nós não conhecemos. Pelo menos ele que conhece, porque falou diretamente, não é telefonicamente. Então telefonou para o falecido, então acertaram o caso da carga até o ponto dele sair da casa. A carga ia para onde? Maputo? Disse que a carga para se levar a Zandamela a Maputo. E dali, quando saiu, o falecido saiu de vez para nunca mais. Então vimos a demora, desaparecimento também de contacto. E já começamos a ver a visão que isto deve haver qualquer coisa. Com um detido em conexão com o assassinato, seguido de roubo de viatura, a família da vítima quer que sejam neutralizados todos os envolvidos no crime e serem responsabilizados. E a pessoa que está a ver à minha frente não é capaz de conseguir fazer um crime muito grave sozinho daquela idade. Eu estou com dúvida que ainda existe, ele deve ser investigado a saber estava com quem. Porque de certeza nem o próprio meu filho que é chefe. Não é possível que ele possa fazer um crime pesado sozinho daquela maneira, não. A própria autoridade que nos agarra tenha mais força, reforçar este caso. Boa justiça com as pessoas, malgrado esses que são sem ser dito. Ir mais além, porque não é possível um sujeito praticar esta ação sozinho. Tem que entender que ele tem mais pessoas para isto. Tem que ser justificado do bem para ele nos abrir melhor visão para todos. O jovem detido está indiciado no crime de homicídio voluntário qualificado e arrisca a uma pena extraordinária de 40 anos de prisão. Mais um desaparecimento misterioso. Homem de 60 anos de idade que desapareceu após um acidente de viação em Tete foi encontrado morto nas matas no distrito de Xangara. O colega do senhor, Alberto Mavanga, que por sinal foi quem o contactou para fazer viagem à província de Tete, conta as circunstâncias da sua contratação. O senhor é Alberto Armando Mavanga. É meu colega desde 87, a trabalharmos na penitenciária provincial de Maputo. Eu acabei adquirindo uma caminhonete há bocado e tenho motorista. Só que o motorista neste momento encontra-se sem carta, foi levado pela polícia por excesso de velocidade. E há 2 meses atrás eu falei ao meu ex-colega já falecido a informar que eu tinha caminhonete. E eu, como sabia que ele é motorista, pronto, ele acabou aceitando. Saiu no dia 28 de agosto daqui de Maputo, foi até Inhambane ter com a senhora, carregaram as tangerinas e partiram em direção a Tete. Só que chegado no Curo faz parte de Manica, ele saiu da faixa dele, foi à faixa contrária, sim, e capotou com o carro. No acidente, sim. Só que como não estava a andar a velocidade, felizmente ninguém se feriu. Só ele sozinho, outras pessoas saíram ilesas. Só ele sozinho que se feriu na mão direita. O proprietário da viatura conta ainda que 2 semanas depois do desaparecimento do seu colega, foi acionada uma equipa composta por familiares do malogrado que deslocaram-se a Tete com vista a procurar o desaparecido. Apesar da intensidade das buscas, não conseguiram lograr os seus intentos e regressaram a Maputo. Nós quando chegamos a Tete, já 2 semanas atrás, eu e o cunhado do falecido, mais o genro do falecido,
está aí. Nós chegamos, precisamos no comando. Procuramos todo o distrito de Xangara, com o apoio do diretor da cadeia distrital de Xangara, porque ele é colega. Eu sou colega do falecido, o diretor também, como trabalhamos nas cadeias, então o diretor da cadeia distrital fez de tudo. Ele conhece a polícia também, comunicou-se na rádio comunitária dali, toda a população já sabia que nós viemos. E eles também já sabiam que alguém se perdeu, bastava ver alguém com ligadura na mão direita, já estava isso alerta, até as crianças já sabiam. Já de regresso a Maputo, antes mesmo de chegarem a casa, eis que receberam um telefonema sobre a localização de Alberto Mavanga, já sem vida, algures nas matas da província de Tete. Estávamos no Benfica. É quando o próprio diretor distrital da cadeia liga para nós não conseguimos avançar, paramos. Dizemos ao diretor, já chegamos, pode nos informar. É quando ele disse, pai, acaba de ser encontrado agora o corpo no mato, sem vida. E isso deve ter acontecido há 2 ou 3 dias atrás. Por sua vez, esta mulher, que por sinal é tida como principal responsável pela morte de Alberto Mavanga, refere que a equipa de busca chegou a consultar um médico tradicional que associou o desaparecimento de Alberto à sua família. Sim, seguimos a viagem para Tete, quando ali desapareceu da segunda vez ali. Quando descemos, procuramos, como era à noite, não foi possível localizar. Sim, disseram para deixar contactos, eu deixei contactos, depois disso aí eu voltei e continuei com a viagem. À espera do sinal deles? Sim, sim. A senhora viajava sempre para Tete, a primeira vez, o que teve? Era a segunda vez eu a viajar para Tete, não era a primeira vez. Como é que eram as viagens? Ia vender os mesmos produtos? Sim, sim, eram os mesmos produtos. Das outras vezes, com quem ia? Da outra vez, eu tinha um motorista, porque não era a primeira vez eu a vender esse produto aqui. Pai, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. O que aconteceu de verdade, eu não sei. Acionou os curandeiros? A família e o meu marido, por preocupação. Qual era a resposta que tiveram? Lá disseram que ele ainda estava vivo. E essas coisas aqui são coisas entre eles, de família. Eu não posso saber de explicar porque eu não fui nesses curandeiros. E os familiares do finado atiram a culpa ao casal que solicitou os serviços da vítima em Tete. A família de Alberto Mavanga não está convencida com as declarações dos supostos responsáveis pela sua morte e dizem que houve negligência desde o primeiro dia do seu desaparecimento. E digo que ela tem que nos contar a verdade. Porque no próprio dia do acidente, quando a pessoa desapareceu, no sítio onde desapareceu definitivamente, da Zuma Itália foram ao comando, do comando, saíram, continuaram com a viagem. Depois do negócio acabar, é quando voltaram, no sentido de voltar a Maputo. Então, a nossa saída daqui para Xangara, a nossa chegada em Xangara, começamos com as diligências. Nenhum dia ela saiu conosco a fazer as diligências. Já quem vai nos confirmar de que ela durante todo o tempo estava a fazer as buscas? Sim, tem algum mistério, porque uma pessoa não pode desaparecer do nada. Quando ela nos ligou no dia que desapareceu, ela quando liga disse que o vosso avô desapareceu, sumiu do nada, parece que ele está a voar. E essa senhora não é a primeira vez a viajar para lá. O meu pai não conhecia lá, conheceu lá em Tete através dela. A informação do médico tradicional, segundo a qual a família de malogrado estaria envolvida na morte do finado, aumentou a fúria. Foi a família que levou nosso pai daqui para Tete. A família sabia que o nosso pai saía daqui para Tete. Segundo, chamaram a ele pelo telefone. Não chegaram de se aproximar aqui em casa para poderem nos dizerem. Nós, os filhos aqui em casa, de que eles estão a pedir a ele para viajar. Ela está a dizer que o nosso pai morreu acerca da família. Eu, minha parte, queria pedir a ela, se ela tem dúvida de que ela matou meu pai, pedir ela para chamar Metramo para vir confirmar em conta dela. Familiares referem ainda que há rumores, segundo os quais não é a primeira vez que a mulher em causa faz desaparecer motoristas durante a viagem. Tivemos algum boato de que isso não é pela primeira vez acontecer com ela e com o motorista dela. Isso ouvimos boato ontem quando deram a informação de que o nosso pai já não se encontrava em vida. O motorista dele negou viajar com ela, porque ela tinha motorista dele. O motorista dele negou. E dizem que
Ele fez desaparecer 2 pessoas. De lá do outro lado, não sabemos. Face ao cenário, exigem justiça. O que conta hoje é outra história. O que contou na reportagem quando lhe enfralgaram em Tete a querer voltar é outra história. O que nos contava pelo telefone é outra história. O que contava o marido quando o marido ainda estava cá é outra história. Afinal de contas, ela é que tem que dizer que aconteceu isso e isso. Por que ela está a dar voltas? Nós, como família, o que a gente é a justiça. Isso tudo que ela está a andar a contar para nós é farsa. O próprio motorista que disse que tem problema de carta, encontramos ele a conduzir o carro. É uma morte já confirmada pela família do malogrado. Neste momento, os familiares aguardam pela transladação do corpo a partir da cidade de Tete, aqui para a província de Maputo. São imagens de Leopoldina Massinga, Filipe Muyanga, TV Sucesso. Ministro da Defesa distancia militares das Forças de Defesa e Segurança de atos de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado. As declarações de Jaime Neto surgem dias depois de um vídeo que mostra homens armados envergando o fardamento das forças governamentais a executarem uma mulher indefesa em Cabo Delgado, ter sido despoletado nas redes sociais, gerando críticas de diversas organizações de defesa de direitos humanos. Na sequência, o ministro da Defesa não só defendeu os militares, como também acusou os insurgentes de usarem a farda das Forças de Defesa e Segurança para manchar a imagem das forças governamentais. Os militares nunca violaram os direitos humanos no Teatro Operacional Norte. Matar um terrorista não é violar direitos humanos. Nós estamos a atacar com arma a quem nos ofende com arma. Aquelas pessoas que precisam ser protegidas, estamos a proteger. Os soldados tratam a população como cidadãos. E nós criticamos isso. Aquilo que está a acontecer naqueles vídeos, nós criticamos. E eu falo como responsável na área de defesa, que aquela postura não é do soldado nosso. Aliás, Jaime Neto diz que estão em curso investigações com vista a apurar quem são os promotores das filmagens, em que circunstâncias foram feitas e com que propósito. E nós temos evidências muito grandes. Estamos a estudar os vídeos. Há vários vídeos que aparecem onde os terroristas usam aquelas pastas encapuzados. Então, quando aparece uma interpretação daquela natureza, é uma ofensa muito grande para as Forças Armadas, porque não pode lutar para defender o povo e por detrás maltratar o povo. O governante acrescenta ainda que as Forças de Defesa e Segurança merecem ser homenageadas por todos os moçambicanos pela bravura que demonstram no palco da guerra em Cabo Delgado. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a Polícia da República de Moçambique, no geral as FDS, estão a trabalhar, estão a lutar para defender a nossa pátria. Aquele jovem estava a trabalhar ao serviço da nação, foi morto pelos terroristas ao serviço da nação e o povo moçambicano deve render homenagem àquele jovem. Não a maneira como estão a tratar a ele é desumano, é incompreensível. Refira-se que Jaime Neto negou que homens que aparecem assassinar uma mulher com 36 tiros em um vídeo amador sejam militares do governo e imputou a responsabilidade aos terroristas. O ministro da Defesa disse que as Forças de Defesa e Segurança não violam os direitos humanos em Cabo Delgado. Jaime Neto disse que Moçambique é signatário de várias convenções que permitem o respeito à vida humana. Aliás, o ministro da Defesa disse que as populações têm trabalhado com os militares governamentais para a identificação dos insurgentes e acrescentou que não haverá misericórdia
para os que promovem a desordem em Cabo Delgado e os insurgentes terão uma resposta à altura das forças de defesa e segurança. Por fim, Jaime Neto pediu a total confiança e apoio dos moçambicanos para com aqueles que lutam para restabelecer a paz e tranquilidade em Cabo Delgado. Dércio Vilanculos, Ana Maria Albino, para a TV Sucesso. Já o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, defende que os membros das Forças de Defesa e Segurança devem ser encorajados e não atacados com críticas e acusações infundadas. As atrocidades que estão a acontecer em Cabo Delgado fizeram com que Moçambique passasse a ser destacado mundialmente pelos maus motivos, desrespeito pelos direitos humanos. O vídeo da execução de uma mulher indefesa por supostos militares gerou uma indignação generalizada contra as forças de defesa e segurança. Há violação de direitos humanos por parte das autoridades policiais. Durante esses 5 meses de estado de emergência, a polícia matou 3 pessoas indiscriminadamente. E as autoridades policiais não estão a dar informação sobre as circunstâncias, não há investigação profunda sobre em que circunstância que essas pessoas ficaram assassinadas. Entretanto, o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, diz que todas as acusações que pesam sobre os militares em Cabo Delgado são falsas e infundadas. Temos estado a acompanhar com muita tristeza, mas repito, com muita tristeza mesmo, alguns segmentos da sociedade que tentam transmitir mensagens nocivas sobre esses jovens que com muito sacrifício têm estado a defender o país. Temos estado a assistir com muita tristeza atos macabros que são protagonizados pelos terroristas. Podemos me referir, por exemplo, aos mártires de Chitá, em que 50 jovens foram barbaramente assassinados, mas alguns segmentos não apareceram a condenar publicamente, da mesma maneira como fazem quando, sem provas, tentam indicar este ou aquele culpado. Roque Silva diz que é preciso acarinhar e incentivar as forças de defesa e segurança que lutam para defender a soberania do país. Nós podemos muito bem incentivar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Podemos muito bem estimular a esses jovens patriotas que têm estado a lutar pela defesa da nossa soberania. E aproveitando esta oportunidade para chamar a todos os segmentos da sociedade, no sentido de se juntarem a uma única voz, dando coragem necessária aos nossos jovens combatentes, incentivando a esses nossos jovens a continuarem determinados na luta contra o terrorismo, mas naturalmente condenando a todas as ações que têm a ver com torturas, com assassinato, porque nós somos um país onde os direitos humanos devem ser respeitados e direitos humanos também significa não acusar pessoas sem prova evidente. O secretário-geral da Frelimo apela para que haja respeito à vida humana, apesar de se estar em um clima de guerra. Grata pela sua audiência. Amanhã cruzamos caminho quando forem 19h50. Bom descanso.